vamos ver todos os famosos que foram envolvidos no caso Diddy. Eu ouvi assim por alto, já havia alguns vídeos sobre o caso e realmente é muito extenso, que me confunde realmente a cabeça de tantas pessoas envolvidas. E então encontrei este vídeo aqui, que é do Planeta Novo, chamado Famosos Envolvidos no caso Diddy. É esse vídeo que vamos assistir hoje. Então, vamos lá ver quais são os famosos que estão realmente envolvidos neste caso, de alguma forma. Drake, Oprah, J-Lo, A-Rod, Will Smith, Alicia Keys, Justin Bieber, Kevin Hart, Mark Wahlberg, Snoop, DJ Khaled. Neste vídeo, Diddy está lendo a lista de convidados para o seu aniversário de 53 anos em 2022. Como podemos perceber, ele é uma pessoa com contatos com várias das maiores celebridades do mundo, e por muitos anos suas festas foram consideradas as maiores de Hollywood. Esse vídeo também está sendo utilizado para levantar uma teoria de que Diddy divulgou essa lista como uma espécie de chantagem, um lembrete para que essas pessoas não falem nada sobre ele. É apenas mais uma das diversas teorias que surgiram nos últimos dias, após a prisão do empresário e artista. Neste vídeo, então, traremos alguns dos rumores dentro do caso de Diddy envolvendo famosos. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os famosos que são relacionados dentro do caso de Diddy, ou Puff Daddy, como quiser chamar. E hoje a gente tem... Antes de começar, dessa treta toda, eu acho que nunca tinha ouvido a falar no Diddy, ou se tinha, eu não me lembro. Sei que era muito famoso, mas por acaso eu não me lembro. Então é normal, alguns grupos que eu vou falar eu não vou conhecer, porque muitos deles são muito ligados ao rapper americano, coisa que eu não estou muito familiarizado. Então é capaz de alguns nomes que não são tão conhecidos fora do mundo do rap, eu vá conhecer. Desde já esse aviso, e vamos então continuar. Mais um A Notícia, certo? Que é o nosso quadro novo que a gente tá tendo aqui no canal. A gente já falou recentemente sobre o Wade Wilson, se você ainda não viu, vai lá ver que tá valendo a pena, certo? E hoje com o Digo Black por trás da câmera Steak, eu quero saber qual que vai ser a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 6.540 likes. 6.540 likes, a meta é baixa, então ajuda a gente a bater, certo? Bom, a gente vai começar falando sobre o envolvimento de Rihanna com Jay-Z. A teoria envolvendo ela é que ela teria sido traficada para o Jay-Z quando tinha apenas 16 anos, num negócio inclusive que ela foi comprada como se fosse de fato um objeto. Nesse esquema de tráfico teria o envolvimento direto do Diddy. A Rihanna morava em Barbados, que é um país que fica na América Central e que não tem tanta expressão e nada comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Ela então teria sido descoberta por um produtor musical chamado Evan Rogers, e isso teria acontecido de madrugada, quando ela saía em um hotel às 3 horas da manhã, sem ninguém da família dela, lembrando que ela tinha apenas 16 anos. Ela foi levada de lá por um voo até os Estados Unidos. Então aqui estaria o ato porque ela foi totalmente encurralada para lá, e quando chegou em Los Angeles, ela teria ido direto para o escritório do Jay-Z, e no escritório do Jay-Z ele teria obrigado ela a assinar um contrato com ele. O próprio Jay-Z já admitiu em entrevistas que a Rihanna esteve ali no escritório dela, sem os pais, durante a madrugada mesmo, e ele até disse que não deixaria ela sair de lá sem um contrato assinado. Então, tipo, ele chegou a assumir isso, mas de uma forma mais descontraída, né? Contando como que ele fez para contratar a Rihanna. Segundo a Jaguar... Isso é realmente muito bizarro. Imaginar o mundo em que isso acontece. Nós todos sabemos que o mundo dos famosos, seja de Hollywood, seja da música, seja do cinema, seja do que o mundo for, já é bizarro por natureza. Mas imaginar esse tipo de casos, não é? É completamente bizarro. E como é que é possível, tipo, alguém deixar a própria filha ir para outro país, menor de idade, e tipo, está tudo bem, e ela está lá até às 3 da manhã para assinar uma porcaria de um contrato, sem saber o que é que... Sem nós sabemos o que é que realmente aconteceu, não é? É no mínimo bizarro. Wright, que a gente já citou aqui no primeiro vídeo, que é uma compositora, cantora que trabalhou e foi amiga do Jay-Z por muito tempo. O pai da Rihanna recebeu $500 mil desse negócio, e ele teria vendido ela para quem pagou mais. Então ele está disposto a vender inclusive para outro, caso fosse um valor um pouco maior. E esse caso, obviamente, além de envolver ali o Diddy, que teria tirado ela de Barbados, né, também envolveria o Jay-Z e o Evan Rogers, que encontrou ela. Bom, agora a gente vai falar de um outro caso que ele
é um pouco mais fantasioso, porque ele tem muita coisa ainda para ser explicada até chegar de fato a uma teoria plausível, mas que é uma teoria que tá circulando muito, de que ele seria responsável pela morte do Tupac e o Notorious Big para poder dar vez pro Jay-Z e pro Nas, né? O Keffe D, que tá preso e é acusado pela execução do Tupac, disse que o Diddy em algum momento chegou a oferecer $1 milhão para tirarem a vida do Tupac. Então isso já foi dito mesmo por ele. Vai lembrar que é um cara que também, não é como se a palavra dele fosse a definitiva, né, como verdadeiro, algo tipo assim, mas é algo que também não teria nenhum motivo pro cara vir falar do nada, certo? Só que duas pessoas sempre foram levantadas como suspeitos, que é o próprio Diddy, né, porque ele era o produtor e empresário do Notorious Big, e o primeiro a morrer foi o Tupac, então ele poderia estar envolvido, já que os dois estavam em guerra. E do outro lado a gente tem o Suge Knight, que era o cara que tinha o Tupac na mão, que era o empresário dele, e o Suge Knight poderia fazer isso com o Tupac, já que o Tupac queria agora abrir sua própria gravadora e sair da mão dele, ou seja, para manter ele para sempre sob o domínio do Suge Knight, certo? Então o Suge Knight podia ter feito isso, o Diddy também podia ter feito isso, isso meio que já era sabido. Só que com essa declaração, a teoria que estão trazendo agora é de que ele teria feito isso para se livrar dos dois maiores e abrir espaço pro Jay-Z, que era amigo dele, e pro Nas, que também era de Nova York, que também tinha contato com ele. Mas vamos pensar o seguinte, faz sentido você ter, por exemplo, sob seu domínio, o Cristiano Ronaldo, você se livrar do Messi? Faz, beleza. Não quero mais ter o Messi para concorrer. Todo ano vai dar Cristiano Ronaldo. Mas faz sentido se livrar do Messi e do Cristiano Ronaldo ao mesmo tempo? Qual foi a tua vantagem de se livrar do Messi? Se você se livrou do Cristiano Ronaldo também, entendeu? Você se livrou do Tupac, se livrou do Notorious Big, que era o cara que tava na sua mão já. Ele não precisava, fazer alguma coisa pro Notorious Big vir pra mão dele. O Notorious Big já tava na mão dele, entendeu? Então, quando o Tupac falece, teoricamente já tinha caminho aberto pros artistas dele, pro negócio dele ficar em evidência. Então, pra mim, esse daqui seria, né, ainda o caso que tá mais frágil dentre todos. Um outro caso que foi levantado e foi lembrado é o da Aaliyah, que nos anos 90 despontou como um dos maiores nomes do R&B, né? Ela assinou seu primeiro contrato quando ela tinha apenas 12 anos. Ela era realmente uma criança nessa época. E quem passou a ser mentor dela foi o R. Kelly, cara. O R. Kelly, que hoje está preso por conteúdo infantil. Antes de mais nada, querendo comentar o caso o anterior, é realmente estranho, sim. Para este ponto de vista é realmente estranho. Mas, visto toda a bizarrice dentro do caso Diddy, não me admiro nada que eu tenha feito isso após Jay-Z e o Nas ganharem a notoriedade. Apesar que, é como digo, o Nas eu não conheço, o Notorious Big também não conheço quase nada, o Tupac ainda vou conhecendo porque é um nome hiper mega famoso do rap, mas acho que não ouvi nada dele assim, mas é realmente bizarro. Inapropriado, tráfico sexual e extorsão. É um cara que hoje a gente sabe que era muito perigoso para ela naquela época. Ele tinha 24 anos nessa época, tinha 12 anos a mais, mas ele criou algo por ela que tinha apenas 12 anos. E o primeiro álbum dela, que foi produzido e composto pelo R. Kelly, se chamou Age Ain't Nothing But a Number, ou seja, idade não é nada além de um número. E na capa aparece ela com o R. Kelly ao fundo, cara. Então, absurdo nessa época. Sim, ele tava tendo um relacionamento com ela, olha que doideira, e ele chegou a se casar com ela quando ela tinha 15 anos e ele tinha 27 anos. Legalmente, ela não poderia consentir, ela não poderia casar, mas alguns documentos foram alterados para que isso acontecesse, ou seja, ele falsificou documentos. Olha que doideira. Inclusive, a suspeitas são de que ele se casou para poder impedir que ele fosse preso por abuso infantil, justamente pelo relacionamento que ele estava tendo. Hoje em dia, décadas depois que ele está preso e já está sendo processado, né? No meio do processo surgiu uma história de uma garota que não foi definida, que não foi reconhecida, né? Mas seria uma menina menor de idade, que ele teria se casado para poder mascarar um caso de abuso, e essa menina teria falecido em 2001. Quem faleceu em 2001? A Aaliyah. Então, muito provavelmente é o caso da Aaliyah. Então, tudo isso que a gente falou até agora não é teoria. Tudo isso a gente sabe que aconteceu, certo? A partir de agora... Certo. Até agora, ok. Agora, o que é que isso tem a ver com o caso Diddy? Entra a teoria. Bom, sobre o casamento, a família dela descobriu naquela época, conseguiu anular a situação e depois ela cortou relações com ele e continuou fazendo muito sucesso até o falecimento dela em 2001. Quando ela faleceu em um acidente de avião. Aqui entra as teorias. Muita gente acredita que esse acidente de avião, na verdade, foi uma execução, e essa teoria envolve novamente um nome muito forte, que é o nome do Jay-Z e até o da Beyoncé, no mesmo raciocínio do Tupac, Jay-Z, Notorious Big, entendeu? Vamos limpar o caminho, vamos limpar o mercado para um novo alguém vir e esse novo alguém ser nosso. Então, tirar a Aaliyah, vão trazer a Beyoncé. Só que é aquilo. Grandes notícias precisam, né, de grandes provas. Ainda tá bem frágil toda essa história, né?
Agora a gente vai falar do Usher. O Usher é um outro nome, esse é um nome bem plausível, na verdade. Ele é um cara que teve O Usher eu conheço. Realmente, acho que não há como não conhecer o Usher. Acho eu. muito perto dele a vida toda e realmente teve contato com ele desde pequeno, cara. Ele é um nome muito grande do R&B, inclusive foi o último show do intervalo que a gente teve no Super Bowl, pra gente ver o tamanho dele lá pros americanos, né? E o Usher chegou na cena com apenas 11 anos. Lembra até o caso da Lia, né? E pouco depois ele foi apadrinhado pelo Diddy. Inclusive, mais do que isso, ele não foi apadrinhado só na questão musical. O Diddy chegou até a tutela e a guarda legal do Usher com o pai mesmo, como se fosse o pai dele. Porque a mãe dele deu pra poder facilitar as viagens dele. Então ela queria ajudar que os dois viajassem, ficassem longe dela. E, pô, no fim, né, a gente tá vendo que talvez tenha sido perigoso isso. E ele, então, seria o primeiro exemplo do que foi chamado depois de Flavor Camp, que seria uma espécie de acampamento de ensino para pequenos e jovens artistas, né? Que, inclusive, eram artistas que o Diddy tava ali investindo. O Usher disse que viu muita coisa curiosa, ele mesmo fala assim, quando, né, tá descrevendo, que naquela época, inclusive, ele não entendia. E que hoje ele entende e ele não deixaria seus filhos irem pra lá de jeito nenhum. O curioso é que o Usher contratou o Justin Bieber com 15 anos, quando ele ainda era bem jovem, né? E levou o Justin Bieber pra poder conviver com quem? Com o Diddy. Então, tipo, ele sabia do que acontecia lá, tanto que ele falou que hoje ele entende, nessa época que ele já era adulto, provavelmente já tinha entendido, e mesmo assim ele facilitou um contato do Justin Bieber com o Diddy. Na época era dito que o Diddy já tinha esse caminho, já tinha essa mentalidade, que ele sabia como lidar com jovens estrelas e que ele ia fazer o Justin Bieber dar certo. Então ele andou muito com o Diddy e todos os momentos importantes do início da carreira do Justin Bieber, tá lá o Diddy. Por exemplo, ganhou um prêmio, tá lá. Tá num grande show, tá lá. Então você sempre vai ver ele por perto. Inclusive tem um vídeo dessa época aqui, onde aparece o Justin Bieber e eles falam o seguinte no vídeo. Ele vai passar 48 horas com o Diddy. Onde vamos e o que vamos fazer, nós não podemos revelar. Mas é definitivamente o sonho de um adolescente de 15 anos. Aí o Diddy vira pra câmera e fala o seguinte: eu não tenho a tutela legal dele, não é igual o caso do Usher, mas pelas próximas 48 horas ele estará comigo e nós vamos enlouquecer. Claro que se esse é um vídeo, por exemplo, de você com seu sobrinho, ou alguém do tipo, você vai falar, pô, enlouquecer é comer muito sorvete, é ir no escorregador mais alto, algo tipo assim. Ou então até pensar, vai levar ele pra flertar com algumas mulheres, ou algo tipo assim. No caso do Diddy, que a gente já tem uma série de acusações, fica um pouco mais pesado. A gente imaginar o que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, quem que poderia vir e falar algo para poder ajudar nesse momento a esclarecer tudo? Quem conviveu com ele? Algumas pessoas que conviveram com ele estão falando já. Tipo, a Jaguar já tá falando. O Justin Bieber, por exemplo, é um cara que pode falar sobre o assunto e esclarecer. O Usher, por exemplo, é um cara que conviveu com ele, como a gente falou, que veio a público falar que não deixaria os próprios filhos irem pra lá, mas que quando vai falar do Diddy, ele fala que ele é o cara que mostrou pra ele o que é a vida, muito além da música. Assim, isto é que é realmente complicado comentar o que quer que seja, porque opa, são coisas tão absurdas que eu às vezes fico a pensar, tipo, o que é que eu posso falar sobre isto para introduzir no meu vídeo, porque realmente é tão absurdo pensar nestes casos todos, e aparentemente neste caso Justin Bieber, eu não sei se ainda vai falar, mas que ouvi, ele foi usado por mais de 15 artistas através do Diddy, e é completamente bizarro imaginar alguém assim, alguém chegar a esse ponto no, tipo, e continuar vivo, vamos assim dizer. Vamos lá ver agora como é que vai ser a justiça e se vão ter provas disto tudo que está a ser acusado e mais outras coisas, e ver até quando é que toda a especulação é realmente verdade, está a ver? Porque agora fala-se muita coisa, tipo, ouvi falar também da morte de Michael Jackson, que ele teria envolvido e que faz sentido, a teoria faz sentido, mas até onde nós sabemos é só uma teoria, e há várias outras teorias. Também já ouvi qualquer coisa a falar do Kurt Cobain também, apesar que já é muito viajar de maionese, mas realmente torna-se bem complicado comentar algo sobre isto, porque realmente é pesado demais, realmente é mesmo sem palavras, imaginar que alguém com tanto poder consegue envolver tanta gente no esquema e ter preciso muita coisa para ser apanhado, com tanta gente envolvida, e como nós sabemos, quando há muita gente envolvida, acaba sempre mais pessoas caírem, e vamos ver quem mais vai cair com ele, não só esse que provavelmente vai falar, ou que vai acabar de falar, mas talvez haja muita mais gente que vai cair junto ao Diddy, quase de certeza, não me acredito que será só este. Eu acho que vai ser só a ponta do iceberg dos que vão cair.
música, que é um cara muito importante, que é uma figura paterna mesmo. Então, quando você vê isso, fica difícil você entender como de fato era a relação e o que ia acontecer de fato, se ele tem ainda um medo de divulgar algo que acontecia, ou se nada acontecia e são apenas teorias, né, de pessoas que estão de fora vendo toda a situação. Então, nesse momento, tem muita coisa que está sendo dita que a gente sabe que no futuro vai ser desmentido, certo? Mas vale lembrar, por exemplo, que a Jaguar White estava falando sobre isso há algum tempo, estava sendo vista como louca há algum tempo, e agora que a justiça está indo pelo mesmo lado do que ela falava, ela está voltando a receber moral. Certo? Então, talvez algumas coisas que hoje pareçam uma loucura pra gente, pelo nível de maldade, pelo nível de complexidade que demandaria, né? Não sejam tão loucura assim. Porque eu aprendi com os poucos anos de vida, vamos assim dizer, eu aprendi que nada é loucura demais para ser impossível de acontecer. O ser humano é um ser louco por natureza, então, por mais que não pense, é loucura demais para isto acontecer, acredita. É capaz de acontecer e é capaz de ainda acontecer coisas ainda piores, portanto... nunca diria que algo é louco demais para ser possível acontecer. É só um aviso. Portanto, por mais isto que vos conto que parece ser loucura, acreditem que pode ser realmente acontecer. Principalmente se for coisas más. Se for coisas boas é mais difícil de realmente acontecer. Mas se for algo mau, quase certeza que tem algum pingo de verdade naquela loucura toda. dinheiro tinha, e loucura pelo jeito também tinha, né? Eu acho que o mais doido é que tem muito nome de famoso envolvido, tá ligado? Então, tipo assim, tem muita gente que vai ter que falar alguma coisa, tá ligado? Pra poder até resolver. E tipo assim, aí tu O pega lá o celular, 50 digamos Cent, Eminem, Ice Cube, todos eles estavam falando agora recentemente, a gente nunca foi numa festa num cara desse porque a gente sabia o que acontecia, tá? Sim. Então, esses caras sabiam o que acontecia. O que esses caras sabiam, tá ligado? Kendrick Lamar fez uma música aí. Eu vou dar um paralelo, tá? Tipo, recentemente a gente teve aqui no Brasil o John Textor, que é do Botafogo, que é o dono do Botafogo, falando que ele sabia que no Brasil tinha manipulação de resultados, certo? E ele falou isso e muita gente falou, eu acho que pode ter mesmo, que a juizada é muito ruim. Não sei o quê. E todo mundo ouviu isso e falou, não, realmente pode ser. Só que ele não veio e trouxe algum caso específico que ele comprovou que teve um pix de não sei quem para não sei quem. Ele teve um caso de alguém da Série C de um campeonato estadual. Tá? Não é nada envolvendo um campeonato realmente grande, que é o que ele estava tentando falar, que tinha um manipulado Brasileirão. Então ficou aquele dito por não dito e até hoje não se comprovou. Então muita coisa está sendo dita agora, realmente está sendo fabricada e com o tempo a gente vai descobrir o que de fato tem ligação com ele, certo? Mas nesse vídeo a gente já conseguiu mostrar alguns casos que apareceram no meio de tudo isso, certo? A gente vai ter mais vídeos sobre o caso. Se você curtiu, deixa o like. E antes de acabar o vídeo, queria divulgar que a gente tem a nossa parceira aqui, a Stake. E pronto, pessoal, basicamente vai ficar então por aqui. Se quiserem encontrar mais vídeos do género, deixem nos comentários, porque o canal e já sabem, eu estou aqui pronto para fazer todos os vossos caprichos de YouTube e então eu fico realmente chocado com coisas como esta acontecerem, mas é vida, o que é que se pode dizer? Então fiquem bem, até um próximo vídeo.